Chamavam ela de burrinha de carga, como se fosse um animal e não uma moça de 18 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Capítulo 1. O peso do asfalto e da solidão. 3 anos, 7 meses e 16 dias. Era esse o tempo que Célia não estava mais ao meu lado. Eu contava os dias como quem conta quilômetros, sem saber direito por quê. Talvez porque a dor precisasse de números, de algo concreto para se agarrar. O luto é assim. Ele exige contabilidade, como se pudéssemos medir o tamanho da ausência. A cabine da Scania cheirava a diesel velho, café requentado 3 vezes e solidão. Aquele cheiro enjoativo que gruda na roupa, na pele, na alma. Eu dirigia fazia mais de 8 horas seguidas, saindo do Tocantins com uma carga pesada de soja, destino Goiânia. A BR-153 se esticava à frente como uma cicatriz no meio do cerrado, e o sol da tarde castigava o asfalto até fazer o ar tremer. 42 graus. Fácil. O calor entrava pelas frestas da janela mesmo com o vidro fechado, transformando a cabine numa fornalha ambulante. As cigarras berravam nas árvores secas como se estivessem anunciando algo. Eu já rodava estrada tempo demais para ignorar esses sinais. Quando a natureza grita assim, é porque algo vai acontecer. Mas eu não esperava por aquilo. O rádio chiava uma música sertaneja velha, dessas que tocam em todo posto de gasolina do Brasil Central. Eu nem prestava atenção na letra, só deixava o barulho ocupar o silêncio. Porque o silêncio, esse eu não aguentava mais. O silêncio me trazia Célia de volta, o jeito que ela ria quando eu reclamava do trânsito, como segurava minha mão nas curvas perigosas, aquele perfume barato de lavanda que ela insistia em usar, mesmo eu dizendo que podia comprar um melhor. Esse aqui me lembra a casa da minha avó, ela dizia, com aquele sorriso que iluminava qualquer dia cinzento. Célia morreu de uma hora para outra. Aneurisma cerebral. Estava fazendo almoço, caiu na cozinha, e quando cheguei da viagem, já era tarde. Os médicos disseram que foi rápido, que ela não sentiu dor. Mas eu senti. Sinto até hoje. A dor de quem não estava lá para segurar a mão dela no último momento, de quem escolheu a estrada em vez de ficar mais tempo em casa. Depois do enterro, a casa em Anápolis virou um túmulo também. Vendi os móveis, guardei as roupas dela numa mala que nunca mais abri e transformei o caminhão na minha única morada. A estrada virou refúgio e condenação ao mesmo tempo. Cada quilômetro rodado era uma forma de fugir das lembranças, mas também de carregá-las comigo para sempre. Eu era um homem de 53 anos, calejado pelo sol e pela vida, com as mãos cheias de calos e o coração cheio de culpa. Tinha rosto marcado por rugas fundas, cabelo grisalho, barriga de cerveja barata e cigarro demais. Nada de especial. Só mais um caminhoneiro solitário no meio de milhões que cruzam esse país todo dia, carregando mercadoria e arrependimentos. Naquele fim de tarde, eu vinha pensando em parar logo. Tinha um posto conhecido uns 20 quilômetros à frente, onde serviram uma carne de sol decente e tinha um chuveiro quente. Eu precisava de um banho, de uma refeição que não fosse salgadinho de pacote e de uma cama que não balançasse com o movimento da estrada. Foi quando vi. No começo, pensei que fosse miragem. O calor faz isso com a gente, distorce as coisas, cria ilusões no asfalto. Mas conforme me aproximava, a imagem ficou clara demais, real demais, cruel demais. Uma jovem. Ela puxava um carro de madeira carregado, pesado, daqueles que antigamente os burros de carga usavam para transportar lenha ou saco de ração. Mas quem puxava não era animal, era gente. Uma menina magra, descalça, com a pele queimada pelo sol e manchada de poeira vermelha do cerrado.
Ela tinha uns 18 anos, talvez menos, o cabelo escuro amarrado de qualquer jeito, a roupa surrada grudada no corpo suado. E ela tremia. Os ombros curvados sob o peso das cordas que prendiam o carro, as mãos agarradas nas alças improvisadas, os pés descalços sangrando no chão irregular da estrada de terra que margeava a BR. Ela puxava aquilo com a força de quem não tem escolha, com a resignação de quem já esqueceu o que é dignidade. Atrás dela, montado num cavalo marrom, vinha um homem. Ele tinha uns 60 anos, chapéu de couro largo, camisa xadrez manchada de suor e um chicote enrolado na mão direita. O rosto dele era duro, queimado de sol, com olhos pequenos e frios. Ele gritava: "Anda logo, Alana! Anda!" A voz dele ecoava seca, sem piedade. "O sol não vai esperar você, e nem eu também." O chicote estalou no ar, um som que cortou a tarde inteira. Alana. O nome dela era Alana. Mas ali, naquele pedaço esquecido de mundo, ninguém a chamava por respeito ou carinho. Eu descobriria depois que no povoado próximo, os poucos que se importavam de falar dela diziam apenas a burrinha de carga do Raimundo. Eu pisei no freio sem pensar direito. A Scania gemeu, os pneus cantaram no asfalto quente e parei no acostamento levantando uma nuvem de poeira. Desliguei o motor. O silêncio que veio foi pesado, sufocante, só interrompido pelo som distante das cigarras e pela voz daquele homem. Desci da cabine devagar, as pernas pesadas, o coração batendo descompassado. O suor escorria pela minha testa, mas não era só do calor. Era raiva, era indignação. Era aquele nó no estômago que a gente sente quando vê uma injustiça tão absurda que parece impossível ser real. Mas era real. Fiquei parado ali na beira da estrada, com os braços ao lado do corpo, sem saber direito o que fazer. A menina olhou para mim por um segundo, só um segundo, e naquele olhar vi tudo. Vi medo, vergonha, exaustão e algo que me cortou por dentro, resignação. Como se aquilo fosse normal, como se ela merecesse. O homem do cavalo percebeu minha presença e puxou as rédeas com força. O animal bufou. Ele me olhou com desprezo, como quem olha para um cachorro vira-lata que invadiu o quintal. "Tá tudo bem aí, moça?" Perguntei, tentando controlar a voz, mas sentindo ela tremer. Antes que Alana pudesse responder, o homem cuspiu no chão e gritou: "Cuida da tua estrada, caminhoneiro. Essa aqui tem dono." As palavras caíram como pedras. "Tem dono." Alana baixou a cabeça, voltou a puxar o carro. E o homem chicoteou o ar novamente, mais perto dela dessa vez, só para mostrar quem mandava. Eu fiquei ali, plantado, com os punhos fechados, sentindo a impotência subir pela garganta como bile. Subi de volta no caminhão. Liguei o motor, voltei para a estrada. Mas aquelas palavras, aquela cena, aquele olhar da menina, ficaram. Grudaram em mim como óleo no motor, impossível de limpar. Tem dono. Eu rodei mais 30 quilômetros naquela tarde, mas não cheguei a lugar nenhum. A cabeça estava lá atrás, naquela estrada de terra, naquela menina que puxava peso como animal, naquele homem que a tratava pior que bicho. Parei no posto, tomei banho, pedi a carne de sol, mas não consegui comer. Fiquei sentado ali, olhando para o prato, vendo o vapor subir da comida, pensando em Célia. "O que você faria, meu amor?" Sussurrei para o vazio. E no silêncio da noite, com o barulho dos caminhões passando lá fora e o neon piscando na parede suja do restaurante, eu soube a resposta. Célia teria voltado. Célia teria feito alguma coisa. E eu que passei 3 anos fugindo da vida, carregando culpa, me escondendo na estrada, eu também precisava fazer, porque tem coisas que a gente não pode fingir que não viu. Tem dores que não são só nossas. E aquela menina, aquela Alana que ninguém chamava de gente, tinha me olhado como quem olha para a última esperança. Eu não podia deixar aquele olhar morrer. Capítulo 2. O retorno e os primeiros gestos.
Não consegui dormir naquela noite. Fiquei virando de um lado para o outro no colchão fino da cabine, sentindo o calor abafado, mesmo com a janela entreaberta. Lá fora, o posto estava quieto, só o zumbido dos postes de luz e o ronco ocasional de algum caminhão passando na BR. Mas dentro da minha cabeça havia barulho demais. Eu via aquela menina, Alana, os ombros curvados, os pés descalços sangrando, aquele olhar vazio que me perseguia como fantasma. E ouvia a voz daquele homem ecoando: "Essa aqui tem dono", como se ela fosse coisa, objeto, mercadoria. Revirei na cama mais uma vez e olhei para o teto sujo da cabine. A foto de Célia estava ali, grudada com fita adesiva velha no parasol. Ela sorria naquela imagem, com aquele jeito dela que transformava qualquer momento ruim em suportável. Eu esfreguei o rosto com as mãos calejadas e suspirei fundo. "O que eu faço, Célia?" Sussurrei para o silêncio. "O que eu faço?" Mas ela não respondeu. Nunca respondia, e eu sabia que a decisão era só minha. Quando o sol nasceu, eu já estava acordado, sentado na beirada da cama, tomando café requentado e fumando o primeiro cigarro do dia. A fumaça subia lenta no ar parado da manhã, e eu sabia o que tinha que fazer. Ia voltar, não para me meter onde não era chamado, não para bancar o herói. Eu não era herói de nada. Era só um velho caminhoneiro cansado, com mais culpa que coragem. Mas ia voltar, nem que fosse só para ter certeza de que ela ainda estava viva. Passei os 3 dias seguintes rodando a rota normal. Goiânia, Anápolis, Palmas, volta. Mas toda vez que passava por aquele trecho da BR-153, eu diminuía a velocidade, esticava o pescoço, procurava, e toda vez lá estava ela, Alana, sempre puxando aquele maldito carro de madeira, sempre com Raimundo atrás, no cavalo, chicote na mão, sempre com aquela postura curvada de quem já desistiu de lutar. Na 4ª vez que passei, tomei coragem. Esperei até o fim da tarde, quando o sol começava a descer e pintar o cerrado de laranja e vermelho. Encostei o caminhão num ponto mais escondido da estrada, uns 200 metros antes do lugar onde ela costumava trabalhar. Desliguei o motor, peguei uma garrafa de água que tinha guardado na geladeirinha da cabine e caminhei. O calor ainda era forte, mas a brisa começava a soprar, trazendo o cheiro de terra seca e capim queimado. Caminhei devagar pela estrada de terra que margeava a BR, levantando poeira vermelha a cada passo. O coração batia descompassado. Não sabia direito o que ia dizer, o que ia fazer, só sabia que precisava tentar. Quando cheguei mais perto, vi ela. Estava sozinha dessa vez, sentada numa pedra grande debaixo de uma árvore seca, as mãos no colo, a cabeça baixa. O carro de madeira estava ali perto, vazio. Ela respirava fundo, como se cada gole de ar doesse. "Moça!" chamei baixo para não assustar. Ela levantou a cabeça num susto, os olhos arregalados. Por um instante, pensei que ela ia correr, mas não correu. Só ficou ali, paralisada, me olhando com uma mistura de medo e desconfiança. "Calma." Levantei as mãos, mostrando que não tinha nada. "Só vim trazer água. Faz calor demais para ficar sem." Estendi a garrafa na direção dela. Alana olhou para a garrafa, depois para mim e de novo para a garrafa. Demorou uns 5 segundos que pareceram 5 horas. Então, devagar, ela esticou a mão e pegou. "Obrigada." A voz dela era rouca, quase um sussurro. Ela abriu a garrafa e bebeu. Não devagar, não com delicadeza. Bebeu como quem está morrendo de sede, como quem não sabe quando vai ter água de novo. Metade da água escorreu pelo queixo, molhando a blusa surrada. Quando terminou, ela limpou a boca com as costas da mão e me devolveu a garrafa vazia, sem olhar nos meus olhos. "Pode ficar com ela", falei. "Enche de novo quando puder." Ela segurou a garrafa contra o peito e assentiu com a cabeça, ainda sem falar nada. Fiquei ali parado, sem saber direito o que fazer. O silêncio era pesado.
só quebrado pelo canto distante das cigarras e pelo barulho ocasional de um carro passando na BR. Como você se chama? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ela hesitou. Olhou para a estrada de terra, como se esperasse o homem aparecer a qualquer momento. Alana, respondeu por fim, tão baixo que quase não ouvi. Alana, repeti, e o nome soou diferente na minha boca. Com respeito, com humanidade. Eu sou Gilson. Rodo essa estrada faz tempo. Sempre passo por aqui. Ela não disse nada. Só continuou olhando para o chão, apertando a garrafa vazia contra o peito como se fosse um tesouro. Você tem família? Alguém que possa... Comecei, mas ela me cortou. Tinha. A voz dela tremeu. Meus pais morreram. Faz 3 anos. Incêndio. As palavras caíram no ar quente como chumbo. Eu engoli seco, sentindo aquele aperto familiar no peito. 3 anos. O mesmo tempo que Célia estava morta. 3 anos que mudavam tudo. E você ficou com ele? Perguntei, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Alana assentiu. Seu Raimundo disse que ia cuidar de mim. Disse que eu podia morar na fazenda, que ia ter comida e teto. Ela parou, e eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto sujo de poeira. Mas cuidar para ele é outra coisa. É trabalhar, puxar, carregar, desde que o sol nasce até escurecer. E quando eu não aguento mais, ele diz que sou preguiçosa, que não sirvo para nada, que se não fosse por ele, eu estava na rua. A voz dela quebrou no final, e ela cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Eu fiquei ali, plantado, sentindo a raiva subir pela garganta, mas também sentindo aquela impotência que dói mais que qualquer soco. Ninguém merece ser tratado assim, falei, e a voz saiu mais grossa que eu queria. Você não é animal, Alana. Você é gente, e gente tem direito de ser tratada com dignidade. Ela tirou as mãos do rosto e me olhou pela primeira vez nos olhos. E naquele olhar eu vi algo que me partiu. Esperança. Pequena, frágil, quase morta, mas ainda ali. No povoado, ela sussurrou. Eles me chamam de burrinha de carga. Dizem que eu mereço, porque não tenho ninguém, porque não sirvo para outra coisa. Eles estão errados, falei firme. Estão todos errados. Antes que ela pudesse responder, ouvimos o som de cascos de cavalo batendo na terra. Alana se levantou num pulo, o pânico estampado no rosto. Ele vem, você precisa ir, ela sussurrou desesperada. Se ele te ver aqui, vai ficar pior para mim. Eu hesitei, mas vi o medo real nos olhos dela. Assenti. Eu volto, prometi. Vou trazer mais coisas. Água, comida. Vou voltar, Alana. Ela me olhou por mais um segundo e algo passou entre a gente. Uma conexão, um entendimento silencioso. Então, ela assentiu, escondeu a garrafa entre as pedras e voltou para o carro de madeira. Eu me afastei rápido, voltando pela estrada de terra antes que Raimundo me visse. Mas enquanto andava, ouvi o som do chicote estalando e a voz dele gritando de novo. Levanta daí, Alana! Trabalho não se faz sozinho. Cada palavra era um golpe, mas eu continuei andando com os punhos cerrados, com a mandíbula travada, com a promessa ecoando na cabeça. Eu volto, e voltei. No dia seguinte, deixei um saco de pão na mesma pedra onde ela tinha sentado. 2 dias depois, deixei uma garrafinha de suco e umas bananas. Na semana seguinte, deixei uma camiseta limpa e um par de chinelos velhos que tinha na cabine. Eu nunca ficava muito tempo. Só deixava as coisas, esperava ela aparecer, trocava umas poucas palavras e ia embora antes que Raimundo chegasse. Era arriscado, eu sabia, mas não conseguia parar. Porque cada vez que eu via ela pegar aquelas coisas simples, um pão, uma fruta, uma garrafa de água, como se fossem presentes preciosos, eu sentia algo acordar dentro de mim. Algo que estava morto desde que Célia partiu. Propósito. Aos poucos, Alana começou a falar mais. Contou que dormia num barraco de madeira atrás do curral,
junto com as galinhas, que comia sobras quando sobrava, que Raimundo nunca batia nela. Não precisava. O chicote no ar era suficiente para manter o medo vivo. Que ela já tinha tentado fugir uma vez, mas ele a encontrou no povoado e a trouxe de volta, ameaçando entregar ela para a polícia por roubo de comida. Ele disse que ninguém ia acreditar em mim. Ela contou num dia, com a voz embargada. Diz que eu não tenho ninguém, que não sou nada. E ele tá certo, né? Eu não tenho ninguém mesmo. Agora tem, respondi sem pensar. Agora você me tem. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Alana me olhou surpresa e eu vi os olhos dela ficarem marejados. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Por que você se importa? Eu respirei fundo, pensando em Célia, pensando em todas as vezes que eu escolhi a estrada em vez de ficar, pensando em todo o arrependimento que carregava. Porque eu passei tempo demais fingindo que não via o sofrimento dos outros, respondi com sinceridade. E porque você me lembra que ainda dá tempo de fazer diferente. Naquela tarde, quando voltei para o caminhão, sentei na cabine e olhei para a foto de Célia grudada no parasol. E pela primeira vez em 3 anos, senti algo diferente. Não era mais só dor. Era também esperança. Esperança de que talvez, só talvez, eu pudesse fazer algo que importasse. Algo que Célia ficaria orgulhosa de ver. Mas eu sabia que deixar comida e água não era suficiente. Aquela menina precisava ser libertada. E eu precisava ter coragem de libertá-la. Capítulo 3. O plano e as dúvidas. Passaram-se 2 semanas desde o primeiro encontro com Alana. 2 semanas que mudaram minha rotina completamente. Eu que passava os dias no piloto automático, só pensando em cumprir entregas e voltar para o vazio da cabine, agora tinha um motivo para acordar. Toda vez que pegava uma carga que passava pela BR-153, meu coração acelerava. Não era mais só estrada, era esperança, era propósito, era a chance de fazer diferença na vida de alguém. Mas também era medo. Medo de piorar as coisas para ela. Medo de Raimundo descobrir, medo da minha própria incapacidade de realmente ajudar. Numa terça-feira de manhã, parei num posto diferente, uns 50 quilômetros antes do lugar onde Alana trabalhava. Era um desses postos pequenos, com uma lanchonete de paredes descascadas e mesas de fórmica rachada. O tipo de lugar onde os locais se reúnem para tomar café e fofocar sobre a vida alheia. Sentei no balcão e pedi um café com pão de queijo. A mulher que me atendeu era gorda, suada, com o cabelo preso num coque desleixado. Ela tinha aquele jeito de quem conhece todo mundo e sabe de tudo. Primeira vez por aqui? Ela perguntou enquanto enchia minha xícara. Não exatamente, respondi. Passo sempre, mas geralmente mais à frente. Ah, sim. Você deve conhecer a região toda então. Ela limpou o balcão com um pano sujo. Essa BR-153 é movimentada. Muito caminhoneiro, muito movimento. Tomei um gole do café. Era forte, amargo, requentado. Perfeito. Conheço um pouco. Falei devagar, escolhendo as palavras. Vi uma cena estranha esses dias. Uma menina puxando o carro de madeira na estrada. Como se fosse bicho de carga. A mulher parou de limpar o balcão. Seu rosto ficou sério. Ah, você viu a menina do Raimundo Braga? É esse o nome dele? Perguntei, fingindo ignorância. É. Ela suspirou e cruzou os braços gordos sobre o peito. Raimundo é fazendeiro velho aqui da região. Rico, poderoso, faz o que quer. A menina, Alana, acho que é o nome, ficou órfã uns anos atrás. Os pais morreram num incêndio na casa onde moravam. Era gente pobre, não tinha nada. Raimundo se ofereceu para cuidar dela, disse que era caridade cristã. Ela cuspiu a palavra caridade com desprezo. Mas não é caridade, né? Provoquei. Caridade? A mulher riu seco. Aquele homem não conhece caridade, nem se tropeçar nela. A menina trabalha para ele desde que chegou.
Trabalha igual escravo, isso sim. Todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Por que não? Perguntei, sentindo a raiva apertar meu peito. Ela se inclinou sobre o balcão e baixou a voz, como se alguém pudesse estar ouvindo. Porque Raimundo é respeitado aqui. Tem dinheiro, tem terras, tem influência na prefeitura. Ele ajuda na época de eleição, sabe como é. E a menina? Bem, ela não tem ninguém. Não tem documento direito, não tem parente. Quem vai acreditar nela contra um homem como Raimundo? Mas alguém já tentou denunciar? Denunciar? Ela riu de novo, mas era um riso triste. Para quem? Pro delegado que é compadre dele? Pro juiz que joga truco com ele toda sexta? Aqui as coisas funcionam diferente, moço. Justiça é para quem pode pagar. Terminei o café em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Paguei a conta, agradeci e voltei para o caminhão com a cabeça fervendo. Então era assim. Raimundo era intocável, protegido pela própria estrutura corrupta da região. E a Lana era invisível, descartável, ninguém. Mas ela era alguém para mim, e eu não podia deixar para lá. Naquela tarde, fiz algo que não fazia desde que Célia morreu. Liguei para alguém. Zé Carlos era um velho amigo dos tempos em que eu ainda tinha vida normal. Ele trabalhava numa ONG que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente no interior do Brasil. A gente tinha perdido contato, mas eu ainda tinha o número dele guardado no celular, velho. Parei num posto com sinal razoável, encostei o caminhão e fiz a ligação. Meu coração batia descompassado. Não sabia se ele ia atender, se ia lembrar de mim, se ia poder ajudar. Alô? A voz do outro lado era familiar, mesmo depois de tanto tempo. Zé, é o Gilson, Gilson Ferreira. A gente trabalhava juntos há uns anos, lembra? Houve uma pausa. Gilson, caramba, cara, faz quanto tempo? Uns 4, 5 anos? Por aí, respondi, sentindo um aperto na garganta. Desculpa sumir assim, é que a vida complicou. Eu soube da Célia, cara. Sinto muito. O silêncio que veio foi pesado. Eu engoli seco. Obrigado. Limpei a garganta. Mas não é por isso que eu tô ligando. Preciso de ajuda com uma coisa. Contei tudo para ele. Sobre a Lana, sobre Raimundo, sobre a situação que eu tinha visto. Zé Carlos ouviu em silêncio, só interrompendo com perguntas pontuais. Quando terminei, ele suspirou. Cara, isso é sério. Trabalho análogo à escravidão, exploração de vulnerável. Tem lei para isso. Eu sei que tem lei, falei, sentindo a frustração crescer. Mas aqui não funciona assim. O cara é poderoso, tem gente na mão. Ninguém vai fazer nada. Então você tem que tirar ela de lá. Zé Carlos falou direto. Se a estrutura local não funciona, você precisa agir por fora dela. Como? Eu não posso simplesmente sequestrar a menina. Não é sequestro se ela quiser ir. A voz dele ficou séria. Mas tem que ser feito direito, Gilson. Tem que ter um lugar seguro para levar ela, tem que ter testemunhas, tem que ter documentação. Senão você pode acabar se ferrando também. Ele me passou o contato de uma assistente social em Goiânia, uma mulher chamada Dalva, que trabalhava com casos assim. Disse que ela poderia ajudar a receber a Lana, conseguir documentos e proteger ela legalmente. Mas, Gilson, Zé Carlos avisou antes de desligar. Você tem certeza que quer se meter nisso? Porque uma vez que você tirar ela de lá, não tem volta. Vai ter consequências, para ela e para você. Eu sei, respondi, mas eu já vi demais para fingir que não vi. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado na cabine, olhando para o céu que começava a escurecer. O sol descia vermelho e grande no horizonte, pintando as nuvens de tons de laranja e roxo. Era bonito, mas eu não conseguia apreciar. Minha cabeça estava cheia de dúvidas. E se der errado? E se Raimundo descobrir antes? E se a Lana não quiser ir? E se eu acabar piorando tudo para ela? Peguei o celular de novo e olhei para a foto de Célia que tinha como papel de parede.
Aquele sorriso dela que sempre me acalmava, aquele olhar que dizia: vai ficar tudo bem. Me ajuda aí, meu amor. Sussurrei. Me dá um sinal. Qualquer coisa. Mas o celular só mostrava a foto, silenciosa, parada no tempo. Eu estava sozinho nessa decisão. No dia seguinte, voltei ao lugar onde Alana trabalhava. Era fim de tarde de novo, aquele horário em que o sol está baixo, mas o calor ainda aperta. Encontrei ela na pedra de sempre, com o carro de madeira ao lado, vazio. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Foi a primeira vez que vi ela sorrir. Trouxe umas coisas, falei, entregando um saco com pães, bananas e uma garrafinha de suco. Você sempre traz, ela disse baixinho, pegando o saco. Obrigada. Sentei numa pedra próxima, mantendo distância respeitosa. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o vento balançar o capim seco e o canto distante de um bem-te-vi. Alana, comecei devagar. Eu andei pensando. Isso aqui, o jeito que você vive, não tá certo. Você sabe disso, né? Ela parou de mastigar o pão e me olhou com aqueles olhos fundos, cansados. Eu sei, respondeu. Mas o que eu posso fazer? Não tenho para onde ir, não tenho ninguém. E se você tivesse? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. E se eu te tirasse daqui, te levasse para um lugar seguro, onde você pudesse recomeçar? Ela ficou paralisada. O pão caiu da mão dela e rolou na terra. Os olhos se arregalaram. Você está falando sério? Tô, respondi firme. Tenho contatos, gente que pode ajudar. Tenho uma assistente social em Goiânia que trabalha com casos assim. Ela pode te conseguir documentos, um lugar para ficar, até trabalho. Alana começou a tremer. As lágrimas desceram pelo rosto sujo de poeira. Mas seu Raimundo, ele vai me procurar. Ele vai dizer que eu roubei, Ele não vai te encontrar, interrompi. Eu vou te proteger. Mas você precisa confiar em mim e precisa querer ir. Ela me olhou por um longo tempo. Vi medo naquele olhar, mas também vi esperança, aquela mesma esperança frágil que eu tinha visto na primeira vez. Quando? Ela sussurrou. Logo, respondi. Raimundo costuma viajar? Ele vai para Goiânia toda quarta-feira, ela disse rápido. Vende gado no mercado. Sai de manhã cedo, volta só de noite. Hoje era domingo, quarta-feira era daqui a 3 dias. Então na quarta. Falei, sentindo o peso da decisão. Eu passo aqui de manhã cedo. Você pega só o essencial e a gente vai. Sem barulho, sem alarde. Só... vai. Alana cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de quem carregou peso demais, por tempo demais, e finalmente via uma saída. Eu tô com medo, ela confessou entre soluços. Eu também, admiti. Mas às vezes a gente precisa ter medo e fazer mesmo assim. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e assentiu. Naquele momento, fizemos um pacto silencioso, um compromisso. Quarta-feira, liberdade. Mas quando voltei para o caminhão e peguei a estrada, as dúvidas voltaram com força total. E se ela mudar de ideia? E se Raimundo descobrir antes? E se a assistente social não puder ajudar? E se eu acabar sendo preso por sequestro? Acendi um cigarro e fumei nervoso, a fumaça saindo pela janela enquanto o caminhão engolia quilômetros. A noite tinha caído completamente agora, e a estrada era só asfalto escuro, iluminado pelos faróis. Eu tinha 3 dias para me preparar, 3 dias para reunir coragem, 3 dias para decidir se eu era capaz de realmente fazer aquilo. Olhei para o retrovisor e vi meu próprio reflexo. Um homem velho, cansado, marcado pela vida. Um homem que passou 3 anos fugindo, se escondendo, carregando culpa. Mas talvez, só talvez, esse fosse o momento de parar de fugir. Esse era o momento de finalmente fazer algo que importasse, pela Alana e por mim mesmo.
Capítulo 4. A aflição crescente, segunda-feira. Acordei com o coração disparado, suado, mesmo com o frio da madrugada. Tinha sonhado com Célia. Ela estava na cozinha da nossa casa antiga, fazendo café, e quando eu entrava, ela se virava e dizia: "Você sempre soube o que era certo, Gil. Só precisava lembrar." Sentei na beirada da cama improvisada na cabine e segurei a cabeça com as mãos. Faltavam 2 dias. 2 dias até quarta-feira. 2 dias até eu fazer a coisa mais arriscada da minha vida. Será que eu estava louco? Liguei para Dalva, a assistente social que Zé Carlos tinha indicado. Ela atendeu no segundo toque, voz firme, profissional. "Dalva, bom dia, meu nome é Gilson Ferreira." O Zé Carlos passou seu contato. "Ah, sim, ele me avisou." A voz dela suavizou um pouco. "Você tem uma menina para trazer, é isso?" "Tenho." Engoli seco. "Uma jovem de 18 anos, órfã, sem documentação. Está sendo explorada, trabalho forçado. Preciso tirar ela de lá quarta-feira." "Quarta?" Ela fez uma pausa. "É pouco tempo, mas dá para preparar." "Ela quer vir?" "Quer." "E você tem certeza de que ela está em situação de risco real? Porque se for denúncia falsa, ou se ela mudar de ideia depois, ela está em risco." Cortei, sentindo a irritação subir. Eu vi com meus próprios olhos. A menina puxa carro de madeira como animal de carga. É tratada pior que bicho. Dalva suspirou. "Tá bom, traga ela. Tenho um abrigo aqui que pode receber. Vamos precisar fazer boletim de ocorrência, pedir documentos, começar o processo legal. Mas ela vai estar segura." "Obrigado," falei, e a voz saiu embargada. "Gilson," ela disse antes de desligar, "você está fazendo a coisa certa. Mas cuidado, homens poderosos não gostam de perder o controle. Se esse Raimundo for quem você diz que é, ele pode reagir mal." "Eu sei," respondi, "mas não posso deixar ela lá." Desliguei e fiquei olhando para o celular. As mãos tremiam. Não era medo só. Era algo maior. Era a sensação de estar prestes a pular de um precipício sem saber se tinha chão do outro lado. Passei a segunda-feira inteira rodando sem rumo. Peguei uma carga pequena só para ocupar a cabeça, mas não adiantou. Cada quilômetro que passava, minha mente voltava para Alana. Será que ela estava bem? Será que Raimundo tinha percebido algo? Será que ela ia realmente ter coragem de ir? À tarde, dei uma passada rápida pelo lugar onde ela trabalhava. Só para ver. De longe, parado na beira da estrada, fingi estar checando os pneus do caminhão. Ela estava lá, puxando aquele maldito carro de madeira. Raimundo montado no cavalo atrás dela, o chicote na mão. A cena que já tinha visto tantas vezes, mas que agora me cortava ainda mais fundo porque eu sabia que era uma das últimas. Se tudo desse certo. Se. Essa palavrinha maldita que não saía da minha cabeça. Voltei para o caminhão e segui viagem, mas o aperto no peito não aliviava. Terça-feira, um dia antes, acordei pior ainda. Mal consegui tomar café. O estômago revirado, a cabeça pesada, as mãos suando frio. Tentei me distrair limpando a cabine, organizando as tralhas, checando o caminhão todo, freios, pneus, óleo, combustível. Precisava que tudo estivesse perfeito. Não podia dar errado, mas algo estava errado. Passou da hora do almoço quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração na boca. "Alô? É o Gilson?" A voz do outro lado era de homem, grossa, desconfiada. "Quem quer saber?" "Meu nome é Jonas. Sou capataz na fazenda do Raimundo Braga." Cada palavra caiu como uma marreta. "Queria saber por que o senhor anda rondando por aqui. O patrão tá achando estranho. O sangue congelou nas minhas veias." Merda, ele sabia. "Eu não sei do que você tá falando." Tentei disfarçar, mas a voz saiu trêmula. "Eu só passo pela estrada com o meu caminhão. É minha rota." "É, sei." O tom dele era de deboche. "Mas o senhor para muito naquela região. Conversa com a menina. Deixa coisa para ela. O patrão tá de olho."
Só vim avisar que é melhor o senhor seguir seu caminho e não se meter onde não é chamado. A menina é explorada. Soltei antes de conseguir me segurar. Vocês sabem disso. Todo mundo sabe. E ninguém faz nada. Olha aqui, caminhoneiro. A voz dele ficou fria, ameaçadora. Eu não sei o que o senhor pensa que vai fazer, mas vou dar um conselho de graça. Não faça. O senhor não conhece o patrão. Ele não vai deixar barato se alguém mexer no que é dele. Ela não é propriedade de ninguém. Para ele é. E se eu fosse o senhor, esquecia essa história. Segue sua vida. Não vai valer a pena se meter nisso. Ele desligou. Fiquei ali parado, segurando o celular, sentindo o suor escorrer pelas costas. O coração batia tão forte que doía no peito. Raimundo sabia, não tudo talvez, mas sabia o suficiente para estar desconfiado. E se ele estava desconfiado, ia ficar de olho. Ia vigiar a Lana mais de perto. Talvez até mudasse os planos de quarta-feira. Merda, merda, merda. Acendi um cigarro com as mãos tremendo. Dei uma tragada longa, sentindo a fumaça queimar os pulmões. Precisava pensar, precisava decidir, desistir. A ideia passou pela cabeça. Seria mais fácil, mais seguro. Eu podia simplesmente sumir, pegar outra rota, esquecer tudo, deixar a Lana para lá. Ela tinha sobrevivido até agora, ia continuar sobrevivendo. Mas a imagem dela voltou. Aquele olhar, aquele pedido silencioso de socorro, a esperança frágil que eu tinha dado para ela. Não, não podia desistir. Se eu desistisse agora, ia carregar isso pelo resto da vida. Mais um arrependimento, mais uma culpa, mais uma Célia que eu não estava lá para salvar. Peguei o celular e liguei para Zé Carlos. Cara, deu problema. Falei assim que ele atendeu. O fazendeiro tá desconfiado. O capataz me ligou, fez ameaça velada. Caramba! Zé Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. E agora? Não sei. Tô pensando se não é melhor adiantar, ir hoje mesmo buscar ela. Hoje? Mas o cara não viaja hoje. Se você aparecer lá com ele presente, eu sei. Passei a mão no rosto. Mas se eu esperar até amanhã, ele pode mudar de plano, pode trancar ela, pode fazer qualquer coisa. Você precisa pensar bem nisso, Gilson. Se você for lá hoje e der merda, não tem volta. E a menina pode se ferrar junto. E se eu não for e ele fizer algo com ela essa noite? Rebati, sentindo a angústia apertar. Como é que eu vou viver com isso? Zé Carlos suspirou do outro lado da linha. A decisão é sua, cara. Mas seja lá o que você decidir, prepara tudo direito. Leva testemunha, grava alguma coisa, sei lá. Protege você e ela. Desliguei e fiquei ali sentado na cabine, olhando para a estrada vazia à frente. O sol queimava forte, mas eu sentia frio. A noite de terça-feira seria a mais longa da minha vida. Não consegui jantar. Tentei, mas a comida não descia. Comprei uma marmita num posto e deixei intocada no banco do carona enquanto dirigia sem destino. Só rodava. Quilômetros e mais quilômetros tentando acalmar a mente, mas cada pensamento era pior que o anterior. E se eu for preso? E se Raimundo me matar? E se a Lana se machucar? E se... Parei num acostamento deserto quando o sol já tinha se posto completamente. A noite estava clara, cheia de estrelas. O tipo de noite que Célia adorava. Ela sempre dizia que olhar para o céu a fazia lembrar como o mundo era grande e como nossos problemas eram pequenos. Mas meus problemas não pareciam pequenos naquela noite. Saí do caminhão e acendi mais um cigarro. O 15º, tinha perdido a conta. A fumaça subia lenta no ar parado da noite e eu olhei para o céu estrelado. Me ajuda, Célia, sussurrei. Me diz o que fazer. Me dá coragem. O silêncio que veio foi absoluto. Só o canto distante de grilos e o farfalhar de folhas secas ao vento. E então eu vi uma estrela cadente. Rápida, brilhante, cortando o céu de um lado para o outro antes de desaparecer. Célia sempre dizia que estrela cadente era sinal.
Quando você vê uma, é o universo te dizendo que você está no caminho certo. Ela falava com aquele sorriso dela. Eu não acreditava nessas coisas, nunca acreditei. Mas naquela noite, sozinho no meio do nada, com o peso do mundo nos ombros, eu quis acreditar. Quis acreditar que Célia estava em algum lugar, olhando por mim. Quis acreditar que eu estava fazendo a coisa certa. Joguei o cigarro no chão, pisei para apagar e voltei para o caminhão. Amanhã de manhã cedo, eu ia buscar a Lana. Não importava o medo, não importava o risco. Porque tem coisas que a gente não pode fingir que não viu. E tem pessoas que a gente não pode deixar para trás. Voltei para o caminhão e tentei dormir, mas foi impossível. Fiquei virando de um lado para o outro, olhando para o teto, sentindo o coração bater descompassado. A cada som lá fora, um carro passando, o vento balançando uma lona, o latido distante de um cachorro, eu sobressaltava. Às 3 da manhã, desisti. Sentei na beirada da cama e fiquei ali, no escuro, só pensando. Repassei o plano 1000 vezes na cabeça. Chegar lá às 6 da manhã, antes de Raimundo sair. A Lana estaria pronta, ela subiria no caminhão. A gente seguiria direto para Goiânia. Dalva estaria esperando. Simples, na teoria. Mas eu sabia que nada era simples quando envolvia gente desesperada. E Raimundo era exatamente isso. Um homem desesperado para manter o controle. Às 4 da manhã, tomei um banho frio na área de caminhoneiros do posto. A água gelada bateu na pele como chicotadas, mas me acordou, me fez focar. Às 5 já estava na estrada. O céu começava a clarear no horizonte, aquele tom azul escuro que vem antes do sol nascer. A BR estava vazia, silenciosa. Só eu, o asfalto e o ronco do motor. Meu coração batia cada vez mais rápido conforme me aproximava. Faltava pouco, faltava muito pouco, e eu não sabia se estava pronto. Mas não tinha mais volta. Capítulo 5. Memórias e feridas. 5:30 da manhã. A BR-153 se esticava à frente como uma linha cinza no meio da escuridão que começava a clarear. O céu tinha aquele tom azul profundo que vem antes do amanhecer, com as últimas estrelas ainda teimando em brilhar. O motor da Scania roncava constante, hipnótico, preenchendo o silêncio da madrugada. Eu dirigia no piloto automático, as mãos no volante, os olhos na estrada, mas a cabeça estava em outro lugar, em outro tempo. Estava em casa, em Anápolis, numa manhã de domingo há 4 anos. Célia estava na cozinha, de camisola velha e chinelos gastos, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Ela cantarolava enquanto fritava ovos, aquela música que passava na rádio toda hora. Eu entrei bocejando, ainda de short e sem camisa, e abracei ela por trás. "Bom dia, meu amor", sussurrei no ouvido dela. Ela riu, aquele riso gostoso que enchia a casa toda. "Bom dia, dorminhoco. Café tá quase pronto." Eu beijei o pescoço dela e senti o perfume de lavanda barato que ela adorava. Sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando ela cozinhar. A luz do sol entrava pela janela e iluminava o cabelo dela, fazendo parecer que ela brilhava. "Você não vai pegar viagem hoje, né?" Ela perguntou sem olhar para mim. Eu hesitei. "Tem uma carga boa, Célia. Pagamento adiantado. São Paulo e volta. 3 dias no máximo." Ela parou de mexer os ovos, desligou o fogo. Virou para mim com aquele olhar que eu conhecia bem. Não era raiva, era decepção. "Gil, você disse que ia tirar a semana de folga. A gente ia arrumar o quintal, lembra? Plantar aquelas roseiras que eu comprei." "Eu sei, amor, mas tem uma carga boa." Ela completou com a voz cansada. "Sempre tem uma carga boa, sempre tem uma viagem que não pode esperar." "Célia." Ela levantou a mão, pedindo silêncio. Sorriu, mas era um sorriso triste. "Vai, eu sei que você precisa, só volta logo, tá? E da próxima vez, fica. Eu prometi. Prometi e não cumpri. Porque 3 semanas depois, tinha outra carga, e depois outra, e outra. Eu sempre voltava, mas nunca ficava."
O som de uma buzina atrás me arrancou da lembrança. Olhei para o retrovisor e vi um caminhão querendo ultrapassar. Desviei para o acostamento e deixei passar. Meu coração batia acelerado, a garganta apertada. Continuei dirigindo, mas as lembranças não paravam. O último dia, a última vez que falei com Célia. Era uma terça-feira. Fazia calor. Eu estava em Cuiabá, descarregando soja. Tinha ligado para ela na hora do almoço, como sempre fazia. Alô? Oi, amor. Tudo bem aí? Tudo. A voz dela estava normal. Nada indicava. Nada. Você tá bem? Tô. Cansado, mas tô. Termino de descarregar aqui e amanhã pego a volta. Que bom. Tô com saudade, Gil. Eu também. Fiz uma pausa. Célia. Quando eu voltar, a gente passa um tempo juntos, tá? Sem viagem, sem correria. Só eu e você. Ela riu. Você sempre diz isso. Dessa vez é sério. Tá bom. Eu vou cobrar, viu? Pode cobrar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Aquele silêncio confortável de quem conhece o outro de cor. Te amo, Gil. Também te amo. Até amanhã. Até amanhã. Mas não teve amanhã. Naquela tarde, Célia caiu na cozinha. Aneurisma cerebral, fulminante, a vizinha que encontrou ela, já sem vida, no chão frio de cerâmica. Eu estava a 1000 quilômetros de distância. Dirigindo, sempre dirigindo, tive que encostar o caminhão. As lágrimas embaçaram minha visão e eu não conseguia mais enxergar a estrada. Estacionei no acostamento, desliguei o motor e deixei o choro vir. Não era um choro silencioso. Era um choro de desespero, de dor, de culpa que nunca cicatrizava. Os soluços saíam com força, o peito doía, as mãos tremiam. Desculpa, Célia, eu dizia entre as lágrimas. Desculpa, desculpa, desculpa. Quantas vezes eu já tinha dito isso? Quantas noites sozinho na cabine? Quantos quilômetros rodados carregando esse peso? Eu deveria ter ficado, deveria ter largado tudo e passado mais tempo com ela. Deveria ter plantado aquelas malditas roseiras. Deveria ter escolhido ela em vez da estrada, mas não escolhi. E agora ela estava morta, e eu estava vivo. E a culpa era um buraco negro que sugava tudo que ainda restava de mim. Fiquei ali parado, por não sei quanto tempo. 10 minutos? 20? O céu foi clareando. O sol começou a nascer, e eu continuei sentado, com o rosto nas mãos, tentando respirar. Foi quando pensei em Alana. Alana, que também tinha perdido tudo. Alana, que estava presa numa vida que não escolheu. Alana, que precisava de alguém que ficasse, que não desistisse, que escolhesse ela. Eu não pude salvar Célia, não pude estar lá quando ela precisou. Mas podia salvar Alana. Não era redenção, não apagava o passado, não trazia Célia de volta, mas era algo, era uma escolha diferente, uma escolha de ficar, de não fugir, de estar presente quando alguém precisava. Limpei o rosto com as costas da mão, respirei fundo e liguei o motor de novo. O sol nascia vermelho no horizonte, pintando o cerrado de tons de fogo. Era a hora. Cheguei no lugar às 6h15. Estacionei o caminhão na beira da estrada de terra, num ponto onde conseguia ver a fazenda de Raimundo ao longe. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos. A fazenda estava quieta, silenciosa. A casa principal, uma construção velha de tijolos aparentes, tinha as janelas fechadas. Do lado, o curral vazio. Mais atrás, o barraco de madeira onde Alana dormia. Eu sabia que Raimundo saía cedo para vender gado às quartas. Segundo Alana, ele costumava sair às 6h30. Mas e se hoje fosse diferente? E se ele tivesse mudado de plano? E se estivesse esperando justamente por isso? Respirei fundo. Não podia pensar assim. Não agora. Desci do caminhão devagar, as pernas trêmulas. O ar da manhã estava fresco, mas eu suava frio. Caminhei pela estrada de terra em direção ao barraco, cada passo pesado como chumbo. E então vi ela, Alana. Estava parada na porta do barraco, uma trouxinha de pano nas mãos. Quando me viu,
Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para a casa principal, depois para mim, e começou a caminhar na minha direção. Rápido, mas tentando não correr. Tentando não chamar atenção. Meu coração quase saiu pela boca. Caminhamos um em direção ao outro, e quando chegamos perto, eu vi o medo estampado no rosto dela. Mas também vi determinação. Ele ainda tá lá? Sussurrei. Tá, mas vai sair logo. A voz dela tremia. Vamos, rápido. Pegamos a estrada de terra em direção ao caminhão. Eu queria correr, mas me forcei a andar normal. Se alguém olhasse da janela, não podia parecer fuga. Estávamos a uns 50 metros do caminhão quando ouvi. Uma porta batendo. O coração congelou. Virei a cabeça devagar e vi Raimundo, saindo da casa principal, chapéu de couro na cabeça, olhando na nossa direção. O tempo parou. Ele nos viu, nossos olhos se encontraram. E naquele segundo, eu vi tudo. Vi a raiva, vi a compreensão do que estava acontecendo, vi a violência contida explodindo. Alana! Ele berrou. Volta aqui agora! Corre! Falei para ela. Mas, corre! Alana largou a andar rápido, quase correndo. Eu fiquei entre ela e Raimundo, bloqueando a visão. Meu corpo inteiro tremia, mas não podia deixar ele passar. Raimundo começou a correr na nossa direção. Ele era velho, mais rápido. A raiva dava velocidade para ele. Seu desgraçado! Ele gritava. Você não sabe com quem está se metendo. Alana chegou no caminhão e subiu pela porta do carona. Eu estava uns 20 metros atrás, andando de costas, sempre de frente para Raimundo. Ele estava a 10 metros de mim. Ela é de maior, gritei. Ela está vindo por vontade própria. Ela é minha. Eu cuidei dela. Ela me deve. Ela não deve nada para ninguém. 5 metros. Eu virei e corri. Corri como não corria fazia anos. As pernas queimavam, o ar faltava, mas eu corri. Cheguei no caminhão, pulei para dentro, tranquei a porta. Raimundo bateu no vidro com força. Desce daqui! Desce agora! Liguei o motor. A Scania roncou alto. Eu vou te processar, vou te prender, você vai se arrepender. Engrenei. Pisei no acelerador. O caminhão se moveu. Raimundo ficou para trás, ainda gritando, ainda ameaçando. Vi pelo retrovisor ele pegando o celular, discando, mas não importava mais. Estávamos indo. Olhei para o lado. Alana estava encolhida no banco, tremendo, chorando, com a trouxinha de pano apertada contra o peito. Tá tudo bem, falei, mas minha voz tremia tanto quanto a dela. Você tá segura agora. Tá tudo bem. Ela não respondeu. Só continuou chorando. E eu dirigi. Dirigi com o coração disparado, as mãos suadas no volante, os olhos atentos ao retrovisor esperando ver uma caminhonete vindo atrás. Mas não veio. Os quilômetros passaram, 1, 5, 10, 20. E só então, quando já estávamos longe, quando a adrenalina começou a baixar, eu senti alívio, medo e algo que eu não sentia fazia muito tempo. Orgulho. Célia estaria orgulhosa. Eu finalmente tinha ficado, finalmente tinha escolhido estar presente quando alguém precisava. E pela primeira vez em 3 anos, 7 meses e 16 dias, a culpa pesou um pouco menos. Capítulo 6. Travessia final. Os primeiros 50 quilômetros foram os mais tensos da minha vida. Eu alternava entre olhar para a estrada à frente e para o retrovisor, esperando ver uma caminhonete vindo atrás, luzes piscando, Raimundo e seus capangas vindo nos buscar. Cada carro que aparecia no espelho fazia meu coração disparar. Cada caminhonete escura me fazia apertar o volante com mais força. Mas nada veio. A BR-153 se esticava tranquila, com o sol da manhã começando a aquecer o asfalto. O tráfego era normal para uma quarta-feira. Alguns caminhões, carros indo para o trabalho, a vida seguindo seu curso, enquanto a minha estava virada de ponta cabeça. Alana continuava encolhida no banco do carona, agarrada à trouxinha de pano. Ela não tinha parado de chorar. Não era choro alto, desesperado, era choro silencioso, aquele que sai sem controle,
como se o corpo estivesse liberando anos de dor acumulada. Eu não sabia o que dizer, não tinha palavras para um momento como aquele. Então dirigi em silêncio, deixando ela processar, deixando o som do motor preencher o espaço. Depois de 1 hora na estrada, quando já tínhamos passado por 2 postos e uma cidade pequena, ela finalmente falou. Ele vai vir atrás. A voz saiu rouca, quebrada. Não vai, respondi tentando soar mais confiante do que me sentia. E mesmo que venha, você está segura agora. Tem gente esperando a gente em Goiânia. Gente que trabalha com isso, que sabe como proteger você. Mas ele conhece gente poderosa. Ele sempre dizia que se eu fugisse, ia me encontrar, ia me fazer pagar. Olhei para ela. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, o rosto marcado pela poeira da estrada, os lábios rachados. Mas mesmo assim, mesmo com todo aquele medo, havia algo diferente nela. Havia coragem. Alana, falei devagar, você foi a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Sabe por quê? Ela balançou a cabeça. Porque você aceitou a mão que eu estendi. Porque você escolheu tentar, mesmo sem saber o que ia encontrar do outro lado. Isso é coragem de verdade. Ela limpou o rosto com as costas da mão e olhou pela janela. O cerrado passava rápido, árvores retorcidas, capim seco, o vermelho da terra. Tudo tão familiar, mas agora com outro significado. Eu não me lembro quando foi a última vez que alguém me tratou como gente. Ela sussurrou. Faz tanto tempo que eu esqueci como é. A voz dela quebrou de novo e eu senti aquele aperto no peito. Aquela dor que não era só minha, mas dela, mas de todas as pessoas invisíveis que ninguém enxerga. A partir de agora, falei firme, você vai ser tratada com dignidade, com respeito, como você sempre mereceu ser tratada. Ela virou para mim e pela primeira vez naquela manhã esboçou um meio sorriso, pequeno, trêmulo, mas real. Obrigada, disse simplesmente, por tudo. Por ver, por não fingir que não viu. Eu assenti sem conseguir falar, porque se eu falasse, ia desmoronar também. Paramos num posto para abastecer e comer alguma coisa. Era uns 100 quilômetros antes de Goiânia, um lugar simples com uma lanchonete anexa. Estacionei longe da pista principal, num canto mais discreto. Fica aqui, falei para Alana. Vou abastecer e trazer comida para você. Eu posso ir junto. Ela disse, mas viu medo no olhar dela. É melhor não aparecer muito por enquanto, só por segurança. Ela assentiu e se encolheu mais no banco, como se pudesse desaparecer. Abasteci rápido e fui até a lanchonete. Pedi 2 sanduíches, 2 sucos e umas balas de hortelã. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela, atento a qualquer movimento suspeito. Nada. Voltei para o caminhão e entreguei a comida para ela. Não é grande coisa, mas... Tá perfeito, ela interrompeu, pegando o sanduíche como se fosse um presente. Ela comeu devagar, saboreando cada mordida. Eu fingia que não percebia, mas via como ela segurava a comida com reverência, como quem não tinha certeza de quando seria a próxima refeição. Quando a gente chegar em Goiânia, comecei, você vai conhecer a Dalva. Ela é assistente social, trabalha com pessoas que passaram por situações como a sua. E ela vai me entregar de volta para o seu Raimundo? O medo voltou à voz dela. Não, nunca. Olhei nos olhos dela. A Dalva vai te ajudar a conseguir documentos, um lugar seguro para ficar, talvez até trabalho. Ela conhece a lei, sabe como te proteger. E você? Alana perguntou baixinho. Você vai ficar? A pergunta me pegou de surpresa. Eu preciso continuar trabalhando. Tenho rotas, entregas. Eu sei. Ela disse rápido, desviando o olhar. Desculpa. Não queria... É que você é a única pessoa que... Ela não terminou a frase. Senti um nó na garganta. Era a mesma sensação que eu tinha quando Célia pedia para eu ficar. E eu inventava desculpas para pegar mais uma viagem.
mas dessa vez seria diferente. Eu vou passar em Goiânia sempre que puder, prometi. Vou ver como você tá, se precisa de alguma coisa. Você não vai ficar sozinha, Alana. Eu prometo. Ela assentiu, mas ainda não me olhava nos olhos. E eu entendi. Promessas, para ela, tinham perdido o valor fazia tempo. Mas eu ia cumprir essa. De alguma forma, eu ia. Chegamos em Goiânia às 2 da tarde. A cidade estava quente, barulhenta, cheia de gente. O trânsito era caótico comparado com as estradas vazias do Cerrado. Carros buzinando, motos cortando entre as faixas, o cheiro de asfalto quente e escapamento. Alana se encolheu ainda mais no banco, os olhos arregalados olhando pela janela. É muita gente, ela sussurrou. É, concordei. Mas é anônima. Aqui você é só mais uma pessoa. Ninguém sabe quem você é. Ninguém está procurando você. Segui as instruções que Dalva tinha me passado e cheguei num bairro mais afastado do centro. Era uma região simples, casas pequenas, ruas estreitas. No final de uma viela sem saída, havia um portão verde com uma placa discreta. Instituto Recomeço. Estacionei na frente. Desliguei o motor. O silêncio que veio foi pesado. É aqui, falei. Alana olhou para o portão, depois para mim. E se eu não der conta? E se eu não conseguir recomeçar? Segurei a mão dela. Era a primeira vez que eu tocava nela, além de entregar as coisas nas semanas anteriores. Sua mão era pequena, fria, cheia de calos. Você vai dar conta, falei com firmeza. Você já deu conta de coisa muito pior. Sobreviveu quando ninguém dava nada por você. Isso aqui, isso é só o começo de algo melhor. Ela apertou minha mão e assentiu, respirando fundo. Descemos do caminhão. Meu corpo estava cansado, tenso, cada músculo dolorido da tensão acumulada. Mas continuei andando. Toquei a campainha. Uma mulher de uns 40 anos abriu o portão. Ela era negra, cabelo crespo preso num coque, óculos de grau, e um sorriso caloroso que iluminou o rosto assim que nos viu. Gilson, ela perguntou. Sou eu. E essa é a Alana. Dalva olhou para Alana com aquele olhar de quem já viu muitas histórias tristes, mas nunca perdeu a esperança. Seja bem-vinda, querida, ela disse com voz suave. Aqui você está segura. Alana não disse nada, só continuou segurando minha mão. Vamos entrar, Dalva convidou. Vou mostrar o lugar para você, explicar como as coisas funcionam aqui. Entramos. O lugar era simples, mas limpo e acolhedor. Tinha uma sala pequena com sofás velhos, mas confortáveis, uma cozinha que cheirava a café fresco e um corredor que levava aos quartos. Nas paredes, fotos de mulheres sorrindo, certificados emoldurados, cartazes motivacionais. Dalva sentou com a gente e começou a explicar. Falou sobre os procedimentos legais, sobre como iam conseguir documentos para Alana, sobre as oficinas de capacitação profissional que eles ofereciam, sobre o acompanhamento psicológico. Alana ouvia tudo em silêncio, ainda agarrada à trouxinha de pano. E sobre o seu Raimundo, ela perguntou baixinho. Ele pode... Nós vamos fazer boletim de ocorrência, Dalva explicou. Trabalho análogo à escravidão é crime grave. Vou acionar a Defensoria Pública. Vamos registrar tudo. E você fica aqui, protegida, até resolvermos a situação legal. Mas ele é poderoso. Ele conhece gente. Eu também conheço gente, Dalva disse com um sorriso firme. E a lei, quando bem aplicada, é mais forte que qualquer fazendeiro. Alana pareceu relaxar um pouco. Só um pouco. Mas era um começo. Quando chegou a hora de eu ir, Alana me acompanhou até o portão. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. A tarde estava mais fresca e uma brisa suave balançava as árvores da rua. Você vai mesmo voltar? Ela perguntou com aquela voz pequena, insegura. Vou, respondi. Dou minha palavra. E se eu precisar de você antes? Peguei um papel e uma caneta que tinha no bolso e anotei meu número. Liga. A qualquer hora, qualquer dia, eu atendo. Ela pegou o papel como se fosse um tesouro e guardou no bolso da calça surrada.
Ficamos ali parados por um momento, sem saber direito como se despedir. Então ela se aproximou e me abraçou. Foi rápido, quase tímido, mas senti o significado. Obrigada por me ver, ela sussurrou. E então entrou de volta, o portão verde se fechando atrás dela. Fiquei ali parado por mais alguns segundos, olhando para o portão, sentindo um misto de alívio e melancolia. Tinha conseguido. Tinha tirado ela daquela vida. Tinha dado uma chance para ela. Mas será que era suficiente? Voltei para o caminhão, liguei o motor e peguei a estrada de novo. Mas dessa vez, a estrada parecia diferente. Não era mais só fuga. Era caminho. Caminho de volta. Caminho de ida. Caminho de propósito. E pela primeira vez em anos, eu não estava apenas rodando. Eu estava vivendo. Naquela noite parei num posto e tentei dormir. Mas o sono não vinha. Fiquei deitado na cabine, olhando para o teto, pensando em tudo. Peguei o celular e olhei para a foto de Célia. Consegui, amor, sussurrei. Não salvei você, mas salvei ela. Espero que isso conte alguma coisa. E no silêncio da noite, com o barulho distante dos caminhões passando na estrada, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Paz não era completa, não apagava a dor, não trazia Célia de volta, mas era algo. Era a sensação de ter feito a coisa certa, de ter estado presente quando alguém precisou, de não ter fugido dessa vez. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente para começar a me perdoar. Capítulo 7. Consequências e ameaças. 5 dias depois. Eu estava em Palmas, descarregando fertilizante num depósito quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração apertado. Ultimamente, qualquer ligação de número desconhecido me deixava alerta. Alô? Gilson Ferreira? A voz era masculina, oficial, séria. Sou eu. Quem é? Delegado Moura, da delegacia de Porangatu. O senhor conhece um homem chamado Raimundo Braga? O sangue gelou nas minhas veias. Conheço. Ele registrou um boletim de ocorrência contra o senhor. Alega que você sequestrou uma menor que estava sob os cuidados dele, uma menina chamada Alana. Respirei fundo, tentando manter a calma. Ela não é menor, tem 18 anos. E não foi sequestro. Ela saiu por vontade própria de uma situação de trabalho análogo à escravidão. É o que o senhor diz. Mas o senhor Raimundo tem testemunhas que dizem o contrário. Diz que você andava rondando a propriedade, que chegava perto da menina, que a cooptou. Cooptou? A raiva subiu pela garganta. Eu salvei ela. Aquele homem a tratava como animal de carga. Eu vi com meus próprios olhos. O senhor tem provas disso? A pergunta me calou. Provas, não tinha fotos, não tinha vídeos, só tinha minha palavra contra a de Raimundo. Delegado, tentei controlar a voz. A menina está em Goiânia agora, num abrigo legal. Tem assistente social cuidando dela. Ela pode testemunhar tudo que passou. Pode ser, mas enquanto isso, o senhor vai precisar prestar depoimento. Vou precisar que compareça aqui na delegacia nos próximos dias. Eu estou trabalhando. Não posso largar tudo e... O senhor pode não ter escolha, senhor Gilson. Ou vem por bem, ou eu emito um mandado. Ele desligou. Fiquei ali parado no meio do depósito, segurando o celular, sentindo as pernas bambas. Os trabalhadores continuavam ao redor, carregando sacos, gritando instruções, mas eu não ouvia nada. Só o zumbido do medo na minha cabeça. Raimundo não ia deixar barato. Eu sabia. Mas ouvir confirmado daquele jeito. Liguei para Dalva imediatamente. Gilson. Ela atendeu no primeiro toque. A polícia me ligou. Raimundo registrou o BO contra mim. Sequestro. Calma. A voz dela era firme. Isso era esperado. Homens como ele sempre tentam reverter a situação. Mas e se ele conseguir? E se ele provar que... Ele não vai conseguir. Dalva interrompeu.
A Lana já prestou depoimento aqui. Já registramos o BO dela também, com todas as condições que ela vivia. Trabalho escravo, cárcere privado, exploração. Temos assistentes sociais, psicólogos, todo um dossiê sendo montado. Mas ele tem dinheiro, tem influência. E nós temos a lei e temos a verdade. Ela fez uma pausa. Você precisa confiar no processo, Gilson. Vai dar certo. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria. Como ela tá? Perguntei. A Lana? Tá melhor. Ainda assustada, mas melhorando a cada dia. Você quer falar com ela? Não. Não agora. Só queria saber se ela estava bem. Tá. E ela pergunta de você todo dia. Aquilo apertou meu peito de um jeito estranho. Bom, mas doloroso. Eu vou aí visitar assim que puder. Prometi. Ela vai gostar. Desliguei e fiquei ali parado, tentando processar tudo. O medo era real. Medo de prisão, de processo, de perder tudo. Mas mais forte que o medo era outra coisa. A certeza de que tinha feito o certo. 2 dias depois voltei para Goiânia. Não tinha carga marcada para lá, mas inventei uma desculpa para o despachante e peguei a estrada. Precisava ver a Lana, precisava ter certeza de que ela estava mesmo bem. Cheguei no Instituto Recomeço no meio da tarde. O portão verde me recebeu igual da última vez, mas dessa vez sem o peso da urgência. Toquei a campainha. Dalva abriu sorrindo. Gilson, que bom te ver. Tô passando só pra ver como tá tudo. Ela tá no quintal. Vem. Seguimos por um corredor lateral até um quintal pequeno nos fundos do abrigo. Tinha algumas árvores, um varal com roupas secando e um cantinho com cadeiras de plástico. E lá estava a Lana. Ela usava roupas novas, uma calça jeans simples e uma blusa branca limpa. O cabelo estava preso num rabo de cavalo, o rosto lavado, os pés calçados com um chinelo colorido. Ela estava sentada numa das cadeiras conversando com outra menina mais jovem. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Gilson! Ela levantou e veio na minha direção. Ver ela assim, limpa, alimentada, sem aquele peso nos ombros, foi como ver outra pessoa. Não completamente diferente, mas mais leve, mais viva. Oi, Alana. Cumprimentei, sentindo um sorriso aparecer no meu rosto. Você voltou, ela disse, e havia surpresa genuína na voz. Falei que voltava. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. Sentamos nas cadeiras de plástico e ela começou a contar sobre as oficinas de artesanato que estava fazendo, sobre as aulas de alfabetização. Ela mal sabia escrever o próprio nome, descobri, sobre a comida gostosa que faziam ali, sobre as outras meninas do abrigo que tinham histórias parecidas com a dela. Eu até comecei a falar com a psicóloga. Ela contou baixinho. No começo eu não queria, achava que era bobagem. Mas ela é legal. Deixa eu falar sem julgar. Fico feliz, Alana, de verdade. Ela brincou com as mãos no colo, o sorriso sumindo um pouco. A Dalva me contou sobre a polícia, sobre o seu Raimundo. É, confirmei. Mas não precisa se preocupar com isso. A gente vai resolver. Eu tenho medo dele, ela confessou, a voz tremendo. Medo dele me encontrar. Medo dele me levar de volta. Ele não vai. Falei firme, pegando a mão dela. Eu não vou deixar. A Dalva não vai deixar. Tem gente lutando por você agora, Alana. Você não está mais sozinha. Ela assentiu, mas vi que o medo ainda estava lá, enraizado fundo. Ficamos conversando por mais 1 hora. Ela me mostrou um colar que tinha feito na oficina de artesanato. Miçangas coloridas, formando um padrão simples, mas bonito. Me deu de presente. Para você lembrar, ela disse enquanto amarrava no meu pescoço, que às vezes a gente precisa de alguém que acredite na gente. Olhei para aquelas miçangas coloridas e senti os olhos arderem. Obrigado, consegui dizer. Quando fui embora, já estava escurecendo. Alana me acompanhou até o portão. Você volta de novo? Ela perguntou. Volto. Quantas vezes precisar?
Ela me abraçou. Dessa vez, não foi rápido ou tímido. Foi um abraço de verdade, de gratidão, de afeto. Você mudou minha vida, ela sussurrou. Obrigada. Não consegui responder. Só retribuí o abraço e saí antes que ela visse as lágrimas. Mas 3 dias depois as coisas pioraram. Eu estava em Anápolis quando recebi a ligação. Era noite, eu tinha acabado de parar num posto para jantar. O número era desconhecido de novo. Alô? Silêncio do outro lado. Só uma respiração pesada. Alô? Repeti. Você acha que é esperto, né, caminhoneiro? A voz era diferente da do delegado. Era rouca, ameaçadora. Acha que pode meter o nariz onde não é chamado e sair impune? Meu sangue gelou. Quem é você? Isso não importa. O que importa é que você se meteu com o homem errado e agora vai pagar. Escuta aqui. Não, você escuta. O tom ficou mais baixo, mais perigoso. A menina pode até estar escondida agora, mas nada dura para sempre. E você roda essas estradas sozinho, de noite, em lugares desertos. Seria uma pena se algo acontecesse com você. Minha mão apertou o celular com força. Você tá me ameaçando? Tô te avisando. Fica na sua, esquece essa história e talvez você saia inteiro disso. Continua se metendo e a coisa vai ficar feia. A ligação caiu. Fiquei ali sentado no banco do restaurante do posto com a comida esfriando na minha frente, o coração batendo descompassado. Ameaça. Ameaça real. Não era mais só processo. Não era mais só burocracia. Era perigo físico, era violência. Peguei o celular com mãos trêmulas e liguei para Dalva. Recebi uma ligação, contei tudo, a voz saindo apressada. Ameaça. Disseram que... Calma, Gilson. Respira. Taz, a voz dela era firme, mas eu ouvi a preocupação. Você precisa registrar isso, fazer boletim de ocorrência. E adianta? O delegado é compadre do Raimundo. Então registra em outra cidade. Registra aqui em Goiânia. Precisa ter isso documentado. E a Lana? Ela tá segura? Tá. O abrigo tem segurança. E ela não sai sozinha. Ninguém sabe que ela tá aqui além de nós. Respirei fundo, tentando acalmar o pânico. Eu deveria ter deixado pra lá. Falei, mais pra mim mesmo que pra ela. Deveria ter fingido que não vi. Gilson. A voz de Dalva ficou dura. Você salvou a vida de uma menina. Literalmente. Homens como Raimundo sobrevivem porque as pessoas têm medo, mas você não teve. E isso incomoda ele. É por isso que ele tá reagindo. E se ele machucar alguém? E se... Ele não vai. A gente não vai deixar. Mas você precisa se cuidar. Anda em lugares movimentados. Não para em lugares ermos. E registra tudo o que acontecer de estranho. Concordei e desliguei, mas o medo continuou. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cabine com as portas trancadas, sobressaltando a cada barulho. Cada carro que passava, cada som do posto, cada sombra na janela. O medo era real. Mas o arrependimento de ter ajudado, esse não tinha. Porque quando olhava para o colar de miçangas que a Lana tinha me dado, quando lembrava do sorriso dela no quintal do abrigo, quando pensava em como ela estava finalmente tendo a chance de ser gente, valia a pena. Valeria sempre, mesmo com medo. Mesmo com ameaças, mesmo com o risco, porque tem coisas que a gente não pode fingir que não viu, e tem pessoas que valem qualquer luta. Capítulo 8. Novo caminho. 3 meses depois. O outono tinha chegado ao cerrado, trazendo um pouco mais de frescor para o calor implacável. As árvores continuavam secas, mas havia uma promessa no ar. A promessa de chuva, de renovação, de vida voltando. Eu estava sentado do lado de fora de uma pequena padaria em Goiânia, tomando café e esperando. O sol da tarde batia morno no rosto e eu observava o movimento da rua. Gente indo e vindo, apressada, cada um com sua própria história, suas próprias lutas. 3 meses desde que tinha tirado a Lana daquela vida.
3 meses que mudaram tudo. Vi ela antes que ela me visse. Alana vinha pela calçada, uma sacola de supermercado na mão, o cabelo solto caindo sobre os ombros, um vestido simples, mas limpo. Ela caminhava diferente agora. Não curvada, não com medo. Caminhava com a cabeça erguida, com passos firmes. Quando me viu, seu rosto se abriu num sorriso imenso. Gilson! Ela acenou e apressou o passo. Levantei da cadeira, sorrindo também. Oi, Alana. Ela me abraçou. Não como alguém que precisa de salvação, mas como alguém que reencontra um amigo querido. Quando nos separamos, eu vi nos olhos dela algo que não estava lá antes. Alegria. Desculpa o atraso, ela disse sentando na cadeira ao meu lado. Tava comprando umas coisas para o jantar. A dona Sandra me ensinou a fazer uma receita de frango com quiabo e eu queria tentar. Dona Sandra é a mulher que me deu emprego, Alana explicou, e o orgulho na voz era evidente. Ela tem uma lanchonete ali perto do abrigo. Me contratou para ajudar na cozinha. Não paga muito, mas é honesto, sabe? E ela é legal. Tem paciência para me ensinar as coisas. Isso é ótimo, Alana. Sério. Eu falava de coração. Ela pediu um suco de laranja e ficamos ali conversando. Ela me contou sobre o trabalho, sobre como estava aprendendo a ler e escrever direito nas aulas noturnas, sobre os amigos que tinha feito no abrigo, sobre os planos que começava a ter, pequenos, mas reais. A Dalva disse que daqui uns meses eu posso conseguir um lugar só meu. Ela contou, os olhos brilhando. Nada grande, tipo uma kitnet, mas seria meu, sabe? Um lugar que ninguém pode me tirar. Você merece isso e muito mais. Ela mexeu no suco com o canudinho, ficando séria por um momento. Saiu o resultado do processo, ela disse baixinho. Meu coração acelerou. E? O juiz decidiu a meu favor. Ela olhou para mim e vi lágrimas começando a se formar. O Raimundo foi condenado. Trabalho análogo à escravidão, cárcere privado. Vai responder criminalmente. E eu não preciso mais ter medo dele. A emoção tomou conta da gente. Ela começou a chorar, mas dessa vez não era choro de dor. Era choro de alívio, de libertação de verdade. Eu segurei a mão dela sobre a mesa. Acabou, Alana. Acabou de verdade. Graças a você, ela disse entre soluços. Se você não tivesse parado naquele dia, se você não tivesse visto, eu ainda estaria lá, ou morta, provavelmente morta. Você é forte, falei. Você sobreviveu porque é forte. Eu só dei a mão. Mas você deu, ela insistiu. E isso mudou tudo. Ficamos ali por mais um tempo, conversando, rindo às vezes, emocionados outras. Ela me contou que tinha começado a ter sonhos, não pesadelos como antes, mas sonhos de verdade. Sonhos de um dia ter uma casa, de estudar, de talvez trabalhar com gastronomia de verdade. Parece bobo, né? Ela disse. Mas eu nunca tive isso. Nunca pude sonhar. Não é bobo, garanti. É humano. E você merece sonhar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa, nos despedimos. Mas dessa vez não havia aquela tristeza da separação. Havia leveza, havia promessa de continuidade. Você vai continuar passando aqui? Ela perguntou. Sempre que puder, prometi. Mas agora é diferente. Não é mais preocupação. É só amizade. Você tá bem. Você tá seguindo sua vida. E eu vou estar aqui torcendo por você. Ela me abraçou forte. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Por me ver quando ninguém via. Por não fingir que não viu. Por me lembrar que eu sou gente. Quando ela se afastou e seguiu pela calçada, a sacola de compras balançando na mão, o vestido esvoaçando com a brisa da tarde, eu fiquei ali parado. E pensei em Célia. Naquela noite, dirigi até o cemitério de Anápolis. Não ia lá desde o enterro. 3 anos, 7 meses, e agora mais 3 meses. Quase 4 anos.
mas dessa vez senti que precisava ir. O cemitério estava vazio, silencioso. A noite tinha caído completamente, mas havia alguns postes iluminando os caminhos entre os túmulos. Caminhei até encontrar o lugar. O túmulo era simples, uma lápide de granito cinza com o nome dela, Célia Maria Ferreira, 1975-2021. Amada esposa. Sentei no chão ao lado, encostando as costas numa árvore próxima. Fiquei ali em silêncio por um tempo, só ouvindo o vento balançar as folhas, o som distante de carros na rua. Oi, meu amor, comecei, e a voz saiu embargada. Faz tempo, né? Desculpa não ter vindo antes. Eu não conseguia. O silêncio que veio era esperado, mas de alguma forma acolhedor. Eu conheci uma menina, continuei. Uma menina que estava passando por um inferno. E eu ajudei ela. Tirei ela de lá. E você sabe o que é engraçado? Eu achava que estava salvando ela. Mas acho que ela me salvou também. Limpei as lágrimas que começavam a cair. Eu passei tanto tempo carregando culpa, Célia. Culpa de não ter ficado. De ter escolhido a estrada em vez de você. De não estar lá quando você mais precisou. E essa culpa, ela estava me matando aos poucos. Respirei fundo. Mas a Alana, ela me deu uma chance de fazer diferente, de estar presente, de não fugir. E pela primeira vez desde que você partiu, eu senti que talvez eu ainda sirva para alguma coisa, que talvez eu ainda possa fazer diferença. Olhei para a lápide, imaginando o sorriso dela. Eu sei que não traz você de volta, sei que não muda o passado, mas me deu um futuro, sabe? Me deu um motivo para continuar. E eu acho que você ficaria orgulhosa. Fiquei ali sentado por mais uma hora, conversando, chorando, rindo às vezes, lembrando das histórias boas. E quando levantei para ir embora, algo havia mudado. O peso era menor, não tinha sumido. Talvez nunca sumisse completamente, mas era menor, mais leve, mais suportável. Toquei a lápide com a mão. Obrigado por ter sido minha luz, Célia. Agora eu preciso tentar ser a luz de alguém também. Te amo. Sempre vou amar. Saí do cemitério e voltei para o caminhão. 6 meses depois, eu estava rodando a BR-153 de novo. Mesma estrada, mesmos eucaliptos retorcidos, mesmo cerrado se estendendo até onde a vista alcançava. Mas tudo parecia diferente agora. O rádio tocava uma música sertaneja e eu cantarolava junto. Tinha parado de contar os dias desde a morte de Célia. Não porque tinha esquecido, mas porque tinha aprendido que o luto não se mede em números. Se mede em como a gente escolhe continuar vivendo. Meu celular tocou. Era Alana. 2, Gil. A voz dela era animada. Você não vai acreditar. O que foi? A dona Sandra vai abrir outra lanchonete e ela quer que eu seja gerente. Gerente, Gil. Eu que mal sabia escrever meu nome 6 meses atrás. A felicidade na voz dela era contagiante. Eu ri. Isso é incrível, Alana. Você merece. E tem mais. Consegui alugar uma kitnet. É pequena, mas é minha. Vou me mudar semana que vem. Parabéns, sério. Tô muito orgulhoso de você. Houve uma pausa. Você vem na inauguração da lanchonete? Vai ser mês que vem. Queria muito que você estivesse lá. Claro que eu vou. Não perderia por nada. Obrigada, Gil. Por tudo, sempre. Quando desliguei, me peguei sorrindo. Um sorriso genuíno que vinha de dentro. A estrada continuava se esticando à frente e eu continuava dirigindo. Mas não era mais fuga. Não era mais só trabalho mecânico para preencher o vazio. Era escolha. Escolha de continuar. Escolha de fazer diferença. Escolha de ver as pessoas que ninguém via. Passei pelo trecho onde tinha visto a Alana pela primeira vez. A estrada de terra onde ela puxava aquele carro. O lugar estava diferente agora. Vazio, silencioso, só capim seco balançando ao vento. Mas na minha memória ela estava lá.
A menina que me ensinou que salvar alguém, às vezes, é a única forma de se salvar também. Continuei dirigindo, e pela primeira vez em anos, o futuro não parecia vazio. Parecia possível. Meses viraram anos. Alana prosperou. A lanchonete deu certo, ela abriu mais uma. Começou a dar aulas de culinária para meninas em situação de rua. Virou referência. Virou exemplo. E eu continuei rodando estradas, mas passei a fazer diferente. Passei a parar quando via alguém precisando de carona. Passei a conversar com os esquecidos nas margens das BRs. Passei a ver gente onde antes via só paisagem. Não salvei todo mundo, não tinha como, mas salvei alguns. E alguns já era muito. Voltei a visitar o túmulo de Célia regularmente. Não com culpa, com saudade, com amor e com gratidão por ela ter me ensinado o que era amar de verdade. O colar de miçangas que Alana me deu nunca saiu do meu pescoço. Virou meu talismã. Meu lembrete de que um gesto simples pode mudar tudo. E numa manhã de domingo, quase 5 anos depois daquele primeiro encontro na BR-153, recebi uma ligação. Gil, era a Alana. Oi, tudo bem? Tá tudo ótimo. Queria te contar uma coisa. Ela fez uma pausa e eu ouvi a emoção na voz. Eu vou me casar. Meu coração pulou. Sério? Alana, que notícia maravilhosa. É, conheci um cara legal. Ele trabalha numa ONG que ajuda ex-moradores de rua. A gente se entendeu, sabe? E eu nunca pensei que isso seria possível para mim. Nunca pensei que eu mereceria ser feliz. Você sempre mereceu, falei com a voz embargada, e eu queria saber, você aceita me levar até o altar? Você é a pessoa mais próxima de um pai que eu tive. Então, você aceita? Não consegui responder de imediato. As lágrimas vieram com força. Eu ficaria honrado, Alana. No dia do casamento vesti meu melhor terno, o único que tinha, na verdade, e fui buscá-la. Ela estava linda, com um vestido simples, mas elegante, o cabelo arrumado, o sorriso que iluminava tudo ao redor. Quando entreguei ela ao noivo, quando vi ela dizendo sim com aquela convicção, aquela alegria, aquela certeza de que merecia aquilo, eu senti Célia, não fisicamente, mas senti. Como se ela estivesse ali, sorrindo, orgulhosa, dizendo: "Você fez certo, Gil. Você escolheu ficar." Naquela noite, sentado sozinho na cabine do caminhão, olhei para a foto de Célia que ainda estava grudada no parasol. Conseguimos, amor, sussurrei. Eu consegui. Não da forma que a gente planejou, mas consegui viver de novo. Consegui importar. Consegui fazer diferença. E pela primeira vez, quando olhei para a estrada à frente, não vi só asfalto. Vi caminho. Vi propósito. Vi vida. Epílogo. Hoje, quando pego a BR-153, ainda penso naquele dia. O dia que vi uma menina sendo tratada como animal. O dia que decidi não fingir que não vi. O dia que mudou minha vida tanto quanto mudou a dela. A estrada continua a mesma. Longa, quente, cheia de desafios. Mas eu aprendi que a estrada não é só sobre chegar em algum lugar. É sobre quem a gente escolhe levar junto. É sobre parar quando é preciso parar. É sobre ver quando é mais fácil desviar o olhar. Célia me ensinou a amar. Alana me ensinou a recomeçar. E a vida me ensinou que, às vezes, para curar nossas próprias feridas, a gente precisa cuidar das feridas dos outros. O luto ainda mora em mim. Sempre vai morar. Mas agora ele divide espaço com gratidão, com propósito, com a certeza de que cada quilômetro rodado pode ser uma oportunidade de fazer diferença. E no fim, talvez seja isso que importa. Não a dor que carregamos, mas o que escolhemos fazer com ela. Porque tem coisas que a gente não pode fingir que não viu. Tem pessoas que a gente não pode deixar para trás. E tem feridas que só curam quando a gente para de fugir e escolhe ficar.
Essa é a história de como uma estrada que eu achava que era fuga virou o caminho que curou minha alma. Fim. Mensagem final. Se você está lendo isso e já passou por situações difíceis, saiba, você não está sozinho. Existem pessoas que veem, que se importam, que podem estender a mão. Se você está lendo isso e vê alguém sofrendo, não finja que não vê. Um gesto simples pode mudar tudo. Pode salvar uma vida, pode até salvar a sua. O Brasil tem milhares de Alanas invisíveis, gente explorada, gente esquecida, gente que precisa de alguém que pare, que veja, que haja. Seja esse alguém. Porque no fim, somos todos só gente. Gente que merece dignidade, gente que merece ser vista, gente que merece recomeçar. E às vezes, tudo que precisamos é de alguém que escolha ficar,